Boa tarde, pessoal. Vamos começar, então, o ciclo de seminários de coisas legais desse ano, né? Porque só o único que teve até agora foi reprise. Então, agora, o primeiro de verdade do ano. E é a primeira vez que a gente tem um youtuber. Então, a gente teve que gastar quase toda a verba que a gente tinha para o seminário do ano para poder chamar, para pagar um youtuber muito famoso para apresentar um seminário aqui para vocês. Quem ainda não viu, o canal chama... Fantástico Mundo Matemático. Tá bom, então é isso. Aventuras pelo bairro da teoria ergótica dentro do Fantástico Mundo Matemático. Mas o que é isso, né? Vamos ver aqui, vou passando. Tá, então para eu não esquecer, queria agradecer. Gosto muito do ICMC, é um lugar que é bem importante para mim. Tá bom? E beleza. Tá, obrigado, Joaquim. Inclusive, eu estou ouvindo ele falar aqui. Eu vou deixar ele aqui, porque ele quer assistir a palestra. Beleza. Tá bom. Então, pegando 2 aqui. Tá. Beleza. Eu tentei pegar o número 2, né? Aí o que aconteceu é assim, eu não consigo pegar o número 2. Quando eu pego o número 2 e trago ele é deformado, né? Eu consigo pegar 2 coisas, mas o número 2 em si eu não consigo pegar, né? Mas eu sei onde ele mora. O número 2 mora lá, nesse lugar que mora toda a matemática, que é o Fantástico Mundo Matemático. Então, é lá que mora a matemática. Beleza? Então, o que a gente quer fazer é passear por esse bairro do Fantástico Mundo Matemático, que é a teoria ergódica. Tá? Tá bom. E aí, antes de falar o que é teoria ergódica, eu preciso comentar brevemente o que é sistemas dinâmicos, né? Então, sistemas dinâmicos de uma maneira meio ampla falando, é estudar qualquer coisa que envolve movimento, né? Então, assim, beleza. Para a gente, aqui, então vamos supor assim, o que é o movimento? O movimento aqui para a gente vai ser assim, eu vou considerar aí, ó, uma função f de x em x, então x é meu espaço onde as coisas estão morando, sei lá. Vou escrever aqui. E aí, o que acontece como é que é bom a gente olhar o f de x em x? A gente olha como sendo assim, aqui está um ponto x aí no meu espaço, e aí o f de x leva para outro lugar, certo? Então, é bom a gente olhar o f de x, ou seja, a função f como sendo passado uma unidade de tempo, entendeu? E aí o que os sistemas dinâmicos querem fazer, por exemplo, é estudar a órbita, ou seja, das pessoas ou dos pontos que moram ali no x. Tá? Então, a grosso modo, sistemas dinâmicos é isso aí. Estudar como é que vai passando o tempo por meio de alguma dinâmica. E aí a teoria ergódica, eu coloquei assim, sistemas dinâmicos preservando uma medida. Vou explicar um pouquinho melhor depois o que é uma medida, mas, por enquanto, a melhor maneira da gente pensar é o seguinte. Para facilitar, eu tinha falado que eu vou assumir que essa f aqui ela é um homeomorfismo. É contínua, tem inversa contínua, tá? Beleza. E aí, eu coloquei ali, ó, um exemplo preservando volume. Então, imagina que para efeitos didáticos, pode pensar o x, o espaço todo aqui, como sendo como se fosse o quadrado mesmo. 0,1, 0,1, entendeu? Uma coisa que a gente está feliz, assim. E aí, por exemplo, a gente sabe calcular a área das coisas, né? Aqui no R2. Então, falar f é uma dinâmica. E aí, falar que preserva uma medida, por exemplo, aqui a medida que eu estou querendo comentar, a medida é o volume. E aí, assim, preservar a medida significa assim, que se eu pego um conjunto aqui, ele tem vamos chamar esse conjunto de A. Aí, manda o conjunto A pela F, ele vem num outro conjunto aqui, que é o F de A. Beleza? E aí, o que eu estou falando, que preserva a minha medida aqui é o volume, eu estou falando que o volume... Eu vou colocar assim, que o volume de A é igual ao volume do F de A. Não está nevando, Joaquim.
Só vou colocar aqui. Beleza? Ou seja, preservar volume é isso aí. Pega esse cara, quando eu mando para F, esse cara tem o mesmo volume que esse outro cara daqui. Eu falei, então, que teoria ergódica é sistemas dinâmicos preservando uma medida. Área é uma coisa que... área ali eu chamei de volume, né? Uma coisa que a gente está familiarizado. Mas, assim, existe o conceito mais geral de medida. E aí uma coisa boa, se você está vendo isso pela primeira vez, é pensar assim, que medida é muito parecido com o conceito de área. Ou seja, você quer medir conjuntos, entendeu? Igual assim, a área, você dá um conjunto, ela mede a área daquele conjunto. Então, uma medida, ela quer medir conjuntos. Então, assim, medida, por exemplo, a que eu estou usando aquela anotação, é mi, aí ela pega conjuntos e eu estou supondo que é uma probabilidade. Por exemplo, vai para o 0, 1. Então, o que ela faz ela satisfaz algumas coisas bem naturais, que é, se eu for olhar a medida do conjunto A unido com o conjunto B, se eles forem conjuntos disjuntos, se eles forem conjuntos disjuntos, então, a medida de A união B é a medida de A mais a medida de B, igual com a área. E aí, aqui tem essas coisas aqui, ó, a medida do conjunto vazio, ou seja, não tem, né? Não tem um conjunto, a medida é 0. E a medida do conjunto todo, aqui nesse meu contexto, eu estou supondo que é 1. Beleza? Tá. Tá bom. Aí o que acontece é o seguinte. Então, todas essas coisas estão aonde? Estão lá, né? No fantástico mundo matemático. E aí, beleza. Então, como em todo lugar, tem os dias e tal. E aí, em uma sexta-feira 13, assim como hoje, né? Sexta-feira 13, tinha alguém que estava lá com uma medida e aí, assim, quando alguém tem uma medida, o que você faz? Você fica medindo coisas, né? Então, tinha alguém lá medindo objetos e tal. Mas aí, o que a gente sabe da nossa própria vida é que, assim, na sexta-feira 13, acontece coisas como angústia, sofrimento, guerra, todo esse tipo de coisa. Então, não é diferente no fantástico mundo matemático. O cara estava lá medindo um monte de coisa. Tá medindo. Ele vê um conjunto, ele mede, quando de repente ele chega num conjunto que ele não consegue medir, entendeu? Assim, ele sai medindo as coisas, ele está empolgado, né? Por exemplo, você tem um martelo. Toda pessoa madura com o martelo na mão, ela sai martelando tudo, né? O cara também. Ele tem uma medida para medir. Então ele saiu medindo, até que ele chegou num objeto que ele não conseguia, ele não dava para medir aquele objeto com essa medida que ele tinha. Beleza. Mas, felizmente, a vida segue, né? Um dia você está triste, outro dia está feliz, um dia tem guerra, outro dia acaba a guerra. Beleza, e o sábado chegou e aí tudo melhorou. O que acontece é o seguinte. Eu estava comentando de medida, o que é medida. Formalmente, nossa, isso é muito legal, eu quero saber como que eu faço para saber onde que tem isso aí. E você procura assim, em teoria da medida, você vai aprender sobre medida. Então, qualquer livro clássico de teoria da medida vai explicar direitinho o que é uma medida e tal. E aí, se você for lembrar, eu falei assim, que a medida mede conjuntos, né? Aí eu estava lá entre parênteses, conjuntos. O que acontece é assim, os conjuntos que podem ser medidos. A questão é, vamos pensar em área. Vamos voltar rapidinho aqui em área. Aqui dá para ver, né? Imagina, você sabe calcular, digamos aqui, a área desse quadrado, né? Aí, se alguém chega e fala assim para você, qual que é a área desse objeto aqui? Você não vai se desesperar, né? Não vai ficar uma pessoa violenta nem nada, porque você sabe que você podia fazer assim, eu calcular a área desse e somo, né? Então, isso significa o quê? Que, tudo bem, você sabe, voltando, se você sabe calcular a área do quadrado, mas, por exemplo, se você fosse tirando quadrado, ou fosse tirando um monte de pedacinho assim, esses objetos que vão sobrando, você também sabe calcular a área, certo? Então, assim, esse objeto ali que chama o sigma álgebra, ele é o que bem define, quando eu falei lá que a medida
ela atua em conjuntos. Então, assim, a formalização precisa de que conjuntos ela mede, chama assim, sigma álgebra. E aí, quando você for ler lá, você vai ver, nossa, tinha que ser assim mesmo, entendeu? Por quê? Porque, essencialmente, é como se fosse assim, você vai pegar, essa sigma álgebra é assim, são conjuntos que satisfazem, em algum sentido, isso que eu falei. O que é isso que eu falei? Se você tiver um conjunto A que está nessa... Vou denotar assim, está numa sigma álgebra. Aqui dá para ver? Acho que dá, né? Você pega um conjunto A que está na sigma álgebra. E aí, vamos pegar dois aí. Um A e um B. Você sabe, meio nesse espírito aqui, se você pegar o A, o B e tira o A, por exemplo, o que sobra também está na sigma álgebra. Mais ou menos nesse espírito. Você pega dois caras que estão nessa sigma álgebra, a união está na sigma álgebra. Então, assim, a sigma álgebra é a formalização dos conjuntos que a gente pode calcular com essa filosofia aí de medir áreas como tem que ser. Beleza? Então, tá. E aí, aí o que acontece é o seguinte. Então, simplesmente existem conjuntos que não podem ter a área calculada, ou a medida calculada. Ou seja, seriam caras que estariam fora dessa sigma álgebra aí. Como eu não sei a questão do tempo, eu só vou afirmar isso aí, dependendo do tempo eu posso mencionar como que a gente pode construir um cara desse, sim, relativamente simples, tá? De uma maneira simples. Beleza? Mas é isso, então, medida é o que o nome diz, medir. Beleza. Tá. Aí tá. Tenho esse resultado em teoria ergódica, que chama teorema de recorrência de Poincaré. O teorema ele fala assim, se a gente tiver uma medida μ que é invariante por f, ou seja, aquilo lá que eu falei, né? A gente está naquele contexto da f ser inversa, ser contínua, tá? Aí, por exemplo, se μ é invariante por f, ou seja, quando eu pego o conjunto A e levo ele lá para frente, a medida desses dois conjuntos continua sendo a mesma. Então, se μ é invariante por f, e aí eu pego um conjunto B qualquer. Será que tem apagador? Vou escrever aqui do lado, então. Então, ali está falando assim. Aqui a gente tem o nosso espaço todo, x. E aí o teorema fala assim, eu tenho uma f, uma dinâmica que preserva a medida. Igual aqui assim. Aí o teorema de recorrência de Poincaré fala assim, que se a gente pegar um conjunto B, né? Chamei de B aí. Pega um conjunto B, tal que ele é gordinho do ponto de vista da medida. Então, ou seja, tem medida positiva. Aí, se eu pego um conjunto B que tem medida positiva, o teorema fala assim, que quase todo ponto de B volta a B. Deixa eu explicar o que é isso aí. Quase todo ponto de B é como se for, é o seguinte, existe um outro conjunto B' que está dentro de B, que tem a mesma medida do conjunto B. Então, ele tem a mesma medida do conjunto B. Tá? Por exemplo, se a gente estiver pensando a medida μ como volume, quando você pega um quadrado e tira um ponto, por exemplo, esses dois objetos têm o mesmo volume, né? Você tirou uma coisa pequena ali para o volume. Então, nesse mesmo espírito aqui, se a gente tem a medida, mas agora sim, abstratamente falando, eu pego um conjunto B, aí existe um outro conjunto que seria esse B', que tem a mesma medida do B, e aí o que eu quero falar? Que todo ponto de B volta a B. Ele volta por esses sistemas dinâmicos F aí. Significa que, quando eu pego um ponto X, que está no B', e aí o que acontece vamos deixar o tempo passar. Passa um dia, passa 2 dias. O que é passar o tempo? F, aí tem f de x, aí aplica f de novo, vai aplicando f. Em algum momento, esses pontos em algum momento, um desses pontos retorna ao conjunto B, entendeu? Então, por isso que é
teorema de recorrência. Ele recorre ao B, ou seja, tem um monte de ponto que... Ou seja, do ponto de vista da medida é assim, todos os pontos, tá? Do ponto de vista da medida, todos os pontos retornam ao conjunto B, quando vai passando o tempo. E, na verdade, essa afirmação aqui, para só dar uma ideia, passar um pouco de uma ideia, por que isso é verdade, olha só. Imagina que... Aqui é só uma ideia, olha, assim, ó, imagina assim, você pega o ponto B, o conjunto B, e aí aplica F ao conjunto B. Aí o conjunto B vai para algum lugar, certo? Aplicou F ao conjunto B, vem para F de B. Para não poluir o desenho, eu vou parar aqui, mas imagina, eu peguei agora o F de B e aplico F de novo. Aí ele vai para um outro conjunto. Note, esse cara, a gente falou que tem medida positiva. Só para ilustrar, vamos supor assim, que a medida do B é meio. Então, assim, esse conjunto tem medida meio, aí esse conjunto tem medida meio. Só que como a minha medida do espaço todo é 1, eu não posso ficar sempre tendo esses conjuntos, F de B, depois aplica F de novo, F ao quadrado é a composição, F ao quadrado de B, todos disjuntos, entende? Eu não posso ter eles sempre disjuntos porque eu ia estar explodindo, digamos, a medida aqui do meu quadradinho inteiro. Então, isso quer dizer que a ideia quer dizer que as coisas têm que ficar se batendo de novo, entendeu? Para poder caber ali. Então, assim, esse é a grande parte do espírito da prova, tá? E aí o que acontece é isso. Então, olha, uma coisa bem simples, invariante, acontece aquilo ali. Aí, o que acontece também é até um pouco mais forte que isso aí, que é assim, volta infinitas vezes. Ou seja, a gente, se você pegar um conjunto B de medida positiva, a gente tem um conjunto de medida total, novamente, um conjunto de medida igual ao B, tá? Tal que todo ponto que está nesse B', ele fica, quando vai passando o tempo, ele fica voltando infinitas vezes para o ponto B, entendeu? É isso. Tá. Sim, então, só um comentário. Por exemplo, na teoria ergódica se estuda encontrar medidas invariantes para os sistemas. Tá? Em algum sentido, é muito comum os sistemas terem medidas invariantes. Assim, em geral, os sistemas físicos, eles têm uma medida invariante. Aí, sistema físico, eu estou falando aqui, só para dar um nome, depois você googla aí. Sistema newtoniano. Aí tem uma medida de volume associada a esse sistema físico, entendeu? Uma medida de volume invariante. Então, acontece essas coisas aí. Eu vou comentar um exemplo disso aí daqui a pouco. Tá? Então, teorema de recorrência de Poincaré. Aí as aplicações eu quero comentar aqui agora, que é assim, digamos, a parte aqui que eu estou te contando então, o sistema físico ele tem uma medida que é invariante pelo sistema. Essa medida, mais ou menos assim, onde que é o espaço, digamos, o espaço dinâmico que as coisas acontecem, digamos, do sistema físico. Ele acontece assim, eu preciso olhar o espaço, ou seja, literalmente onde os pontos ficam, e eu preciso olhar a velocidade dos meus pontos. Tá? Então, assim, o espaço desse sistema físico é alguma coisa assim, é olhar onde as partículas estão e olhar as velocidades delas. Tá? Beleza, só um comentário. E aí, assim, a medida que é invariante, essa tal medida de volume que é invariante para esse sistema físico, a gente, o que tem que fazer? Você tem que descrever bem onde que essas coisas moram, e aí existe uma medida invariante ali. Beleza, mas a ideia é essa. A gente tem um sistema físico e ele preserva uma medida. Aí, por exemplo, o que pode acontecer é assim. Imagina que a gente tenha uma sala, e aí você vai nessa sala e coloca ela está toda fechada, né? Vamos supor assim, um sistema perfeito. Aí você vai lá com
com um copinho fechado. Digamos, você vai com um copo, e aí tem um gás ali dentro. Vamos supor assim que o gás é verde, só para dar uma cor para o gás. Aí tá, alguém abre aqui, beleza, e aí o gás vai se expandindo, né? O gás vai caminhando e tal. E aí o que acontece é o seguinte, isso aí é um sistema físico. E aí eu estou olhando as partículas lá do gás, elas vão batendo umas nas outras, e aí o gás vai se espalhando, o gás se espalha. Aí o que acontece é o seguinte, se a gente aplica o teorema de recorrência de Poincaré, de novo, a gente vai aplicar em que espaço? É um espaço que envolve o espaço e as velocidades das partículas. Mas tudo bem, se a gente aplica o teorema de recorrência de Poincaré, é como se a gente estivesse falando o seguinte, as partículas inicialmente estavam todas aqui, né? Digamos, elas estão aqui, e aí quando eu abro, o teorema vai falar o seguinte, que inicialmente a gente deve ver elas se espalharem, mas em algum momento, imagina, está espalhado, e aí em algum momento futuro, todas essas partículas vão voltar aqui para dentro. Ou seja, o que está por trás, assim, a gente precisa fazer a formulação correta, mas isso é uma implicação. Assim, o que é altamente não intuitivo, assim, mas a priori pode acontecer. Ou seja, pelo menos aonde acontece. Com certeza acontece no Fantástico Mundo Matemático. Ali é uma coisa que acontece. Aí o que acontece, beleza, ali acontece isso e o que a gente faz, né? Talvez a gente possa pensar que o nosso mundo é talvez alguma interpretação desse Fantástico Mundo Matemático. E assim, o que acontece, na vida real, veja, as pessoas não costumam ver esse tipo de fenômeno acontecer, né? Porque a priori, eu sei que essas partículas vão voltar para o copo, mas assim, eu não sei o tempo, por exemplo. Então, note, poderia ser um tempo assim, muito, muito distante, aí o Sol já... Bom, não quero deixar vocês preocupados, mas assim, o Sol já parou de brilhar, por exemplo, alguma coisa assim, entendeu? Isso é um fator, eu não sei o tempo, e um outro fator é que, assim, eu estou supondo que o que a gente, ou seja, a física que a gente conhece é a que descreve perfeitamente o mundo, né? Não é assim. Então, imagina, quando vai passando o tempo, isso aí dá problema. Mas, ou seja, para efeitos da gente entender e aplicar o tipo de consequência, é super interessante, tá? Beleza. Eu fui... Bem rapidinho, eu vou então aproveitar para mencionar como que a gente pode construir um conjunto desse que ele não pode ter a medida dele calculada. Beleza? Então, assim, vou construir isso daí. É o seguinte. Vou fazer aqui. Nós vamos olhar no círculo. Então, vamos pegar o círculo aqui. Eu vou olhar o círculo como se é no intervalo 0, 1. E aí eu identifico o 0 com 1, tá? Aí fechei, colei aí, tá bom? Beleza, então eu vou descrever o círculo assim porque é mais simpático, é mais fácil. Tá? Então assim, pega esse conjunto aqui, onde o 0 é igual ao 1 aqui, tá? Tá bom. Tem um tipo bem clássico, se você for pegar qualquer livro de sistemas dinâmicos, vai estar lá, tá no primeiro capítulo, tá nos primeiros comentários, de sistemas dinâmicos, que chama rotação. Beleza? Então, o que é a rotação? A rotação no círculo. Aí aqui, como o meu círculo é assim, é na verdade uma translação, tá bom? Então, assim, como que é? Por exemplo, vou denotar assim, R alfa é um cara que vai do... Bom, do 0... Está aqui entre o 0 e 1, eu já vou escrever. Ele é x, ele pega o ponto x e leva para onde? Ele leva para o x mais alfa. Beleza? X mais alfa. Aí, se você quiser, pode pensar assim, faz mod 1, entendeu? Para sempre cair aqui entre 0 e 1. Vou deixar assim. Beleza? Então, considera, isso aqui é uma dinâmica ou seja, que atua aqui no círculo. Beleza? Vou botar assim. Vou botar 1 aqui.
Tá. Aí agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou considerar um alfa irracional. Tá bom? Beleza. Aí uma coisa que você pode tentar fazer isso aí, não é difícil, é que é o seguinte, se o alfa for irracional, aí o que acontece é assim, toda vez que você olhar, pega um ponto do círculo aqui, pega um ponto do intervalo 0, 1, pega um ponto x0, aí olha, atua a dinâmica nele, aqui o x0, aí atua a dinâmica de novo, vamos olhando a coleção desses pontos aqui, que são a órbita. Posso olhar para o passado também? Então, assim, essa aqui seria a órbita de x0. Tá bom? Eu pego o ponto x0 e aí aplico a rotação, aí aplico naquele ponto a rotação. É a órbita. Posso olhar para trás também, eu aplico para trás, tá? Beleza. Aí o que acontece é assim, como alfa é irracional, esse conjunto aqui da órbita é infinito. Quer dizer assim, que você pega um ponto aqui x0, vamos botar x0. Pega o x0 e aí vai aplicando a rotação, ele fica caminhando aqui e nunca toca um outro ponto. Isso é uma coisa que vai acontecer, tá? Porque é irracional, você vai aplicando a rotação e ele nunca volta a tocar em nenhum outro ponto da órbita. Tá bom? Beleza. Aí agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou olhar o círculo. Tá? Esse aqui é o círculo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar o círculo como sendo a união de toda a órbita de pontos de... Vou botar assim, círculo, partição, vou escrever assim. Olha o círculo particionado nas órbitas. O que é o círculo particionado nas órbitas? É isso, um conjunto da partição é uma órbita inteira. Entendeu? Essa partição, que partição é essa? Imagina assim, esquematicamente é como se fosse assim, eu peguei o círculo e dividi em conjuntos disjuntos, e cada um desses conjuntos aqui, na verdade, é uma órbita. Só um desenho esquemático aqui assim. É uma órbita, beleza? Daí o que eu vou fazer eu vou usar o axioma da escolha, tá? Que existe lá no Fantástico Mundo Matemático. Aí eu vou lá e pim. O que isso aí me garante que eu consigo escolher um ponto em cada... Ou seja, eu escolho um representante de cada órbita. Tá? Então, eu escolho um representante de cada órbita. Não sei como eu chamo. Vou chamar R-alfa, sei lá. É um ponto... Ixi, R-alfa? Não sei. Ponto aí, W. I. I é o índice da partição aí, tá? Então, assim, WI é um ponto... Ah, tá. Então, pelo axioma da escolha, eu peguei um ponto em cada órbita. Peguei um ponto em cada órbita. E esses pontos, eu estou chamando de WI. Beleza? Aí... Ah, posso mudar aqui assim. Vamos ver se... Pronto. Tem um apagador aqui. Beleza. Ah, tá. Então, o que a gente fez? Imagina assim, eu peguei o círculo e é como se eu vou desenhar assim, porque eu gosto de desenhar assim. Particionei o círculo nessas coisas disjuntas. E aí o que eu fiz peguei um ponto WI, digamos, aqui é o WI, aqui é o WI, aqui é um WJ, alguma outra coisa aí, beleza? Aí o que eu faço é o seguinte,
considere, chamar assim, W, a união, W, vamos chamar a união dos representantes das órbitas. Dos representantes das órbitas. Ou seja, o que eu estou falando é assim, eu particionei o círculo e aí eu peguei um ponto em cada partição, onde a partição é uma órbita inteira, e aí agora considera todos esses representantes, é isso que eu fiz. Aí eu chamei esse conjunto de W. Chamei esse conjunto de W. Significa que, ou seja, dois pontos em W, eles estão em órbitas diferentes. É isso que significa, tá bom? E aí, agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Uma observação é que a translação lá, ou a rotação, olha só, se você pegar um intervalo, ela pega um intervalo e manda exatamente no outro intervalo. Então, a rotação é um exemplo de dinâmica que preserva uma medida. A medida é medir comprimento. A rotação, vou botar aqui assim, ó, a rotação R-alfa preserva medida. A medida natural aí, que é o comprimento ali no círculo, ou, digamos, é o volume unidimensional ali no círculo. Beleza. Essa medida eu vou chamar de lambda. Tá. Aí agora o que acontece é... Olha, a afirmação é que esse conjunto W, a gente não consegue calcular a medida desse conjunto W. Então, vou colocar assim, a afirmação não é possível ou seja, calcular, vou botar assim, calcular o lambda do W. Assim, é uma coisa que não faz sentido. Ou seja, onde lambda é esse aí, volume unidimensional ou comprimento. Então, assim, é um conjunto que não é... Vou explicar por quê, mas assim, é um conjunto que não vai ser possível calcular. Beleza? E aí, vamos botar assim, a demonstração é simples, relativamente simples. Seguinte, vamos supor que fosse possível calcular. Então, você supõe assim, por absurdo, que isso aqui é possível, tá? Vamos supor que é ok calcular o volume desse conjunto aí, calcular o comprimento. Beleza. Eu não quis usar muita palavra comprimento, porque é como se fosse assim. Pode ser que você associe comprimento a literalmente comprimento, mas aqui, lembra, eu estou considerando todos esses conjuntos que eu consigo calcular, ou seja, imagina, 2 segmentos, faz sentido eu falar do comprimento. Aí eu estou substituindo a palavra comprimento por volume, ou medida aqui. Beleza. Vamos supor que fosse possível calcular o volume desse conjunto W. Aí o que acontece é o seguinte, ó, o círculo ele é uma união disjunta. Você tenta checar, é um bom exercício, mas o círculo ele é uma união disjunta desse conjunto aqui assim, ó. De R, N, I, alfa do W. Então, o que eu estou fazendo? Esse RI, por completeza, quando eu escrevo só para RI, é compor a rotação I vezes, né? Beleza? Então, assim, o que eu estou falando é, eu tenho um conjunto no meu círculo, e aí o que eu estou fazendo é, eu estou olhando todos os iterados desse conjunto, beleza? E o que acontece é assim, como cada elemento do W, olha só, cada elemento do W está numa órbita, quando
Isso aqui é fazer a órbita. Quando eu faço a órbita, todo mundo vai dar o círculo inteiro. Tá. Só que eles são todos disjuntos, tá? Então, o que acontece é o seguinte. Se ele tem volume, duas coisas iam acontecer. Ou ele tem volume positivo, ou ele tem volume zero. Se ele tiver... Eu vou fazer o volume positivo e o zero, você dá uma pensada, é igual. Mas assim, imagina que o W tivesse um volume positivo. O que ia acontecer é que, naquele desenho... Vou voltar no desenho esquemático, que eu acho melhor. Eu estou dizendo que todos esses conjuntos... Bom, na verdade, não está assim. Vou voltar para cá. O que eu estou dizendo é que R alfa preserva lambda. A gente tem isso aqui, ó, lambda de R alfa I do conjunto W é igual a lambda W. Vou fazer assim, ó. R alfa W é igual a lambda W. Porque eu falei que o R alfa ele preserva a medida lambda. E aí, assim, você pode fazer indutivamente para toda composição, tá certo? Então, o que a gente fez é o seguinte. Eu tenho infinitos conjuntos disjuntos. Tenho infinitos conjuntos disjuntos que têm uma medida positiva dentro de um espaço de medida finita, 1. Então, isso é um absurdo, entendeu? Dá uma pensada aí, mas nisso aí você chega no absurdo. E um argumento muito parecido de absurdo ver o volume das coisas, você faz com zero. Se for zero, todo mundo aqui é zero, e aí eu estaria falando que o círculo tem um volume zero. E não tem, assim, ele tem um volume 1. Tá ok? Dá uma pensada nisso aí. Ou seja, o absurdo é alguém chega e fala para você, e aí, você tem um carro que tem, sei lá, o tanque não manjo muito não, sei lá, um volume X, tem um volume X. Aí o cara fala, e aí, você transportou a caixa? Transportei aqueles 2X dentro do carro. Não, você se enganou, né? Você mentiu, você foi para um outro universo. Assim, não, porque o máximo é 2X, não tem como você transportar de uma vez. Quer dizer, se é X, você não tem como transportar de uma vez 2X, tá certo? É isso aqui que eu falei aqui. Beleza. Dá uma pensada, tem coisinhas simpáticas para ver aí. Esse é o exemplo. Aí eu queria terminar fazendo a propaganda do canal de divulgação matemática que eu tenho. Aí, ó, você vai lá no YouTube e põe Fantástico Mundo Matemático. A gente tem também uma página no Facebook, é Fantástico Mundo Matemático. Tá bom? E aí, assim, você deve estar pensando, tá, parabéns aí. Mas para que eu vou me inscrever? Você deve estar pensando, para que eu vou me inscrever nesse canal? Veja, porque assim, por exemplo, eu percebi que a fórmula de Bhaskara é uma coisa muito polêmica, né? Para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara e tal? Então, assim, outro dia o Joaquim é ele lá, o Joaquim estava viajando no avião, contar rapidinho. Aí, alguém falou, preciso de um doutor, um doutor. Aí tinha uma professora do lado do Joaquim, também doutora em matemática. Aí ela falou, tá, vou lá. Ela foi lá, vou tentar ajudar aqui. E aí o Joaquim ficou vendo lá, ela escreveu umas coisas e tal, e aí a criança que estava... Ele viu que melhorou e tal. E ela voltou, não, né, resolvi o problema. Ele estava com um problema de matemática, ele ficou muito nervoso, começou assim, passar mal, ela resolveu, explicou bem direitinho, mostrou para ele, e a criança melhorou, né? Então, o que acontece é o seguinte, depois que o Joaquim passou por isso aí, ele falou, cara, vamos lançar uma campanha para as pessoas se inscreverem no canal, que é o seguinte, para cada pessoa inscrita no canal, nós iremos salvar uma pessoa no mundo usando a fórmula de Bhaskara. Então, assim, a gente acredita que isso seja um motivo relevante e pessoas de bom coração, sem dúvida, vão querer se inscrever. É isso, acabei. Bom, obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Não? Nenhum martelo? Pessoa madura com martelo? Não? Ok. Bom, então o certificado azul não apareceu, mas a gente tem um certificado laranja.
Esse foi o primeiro seminário então do ano. Quem quiser tentar ver para apresentar mais algum seminário, pode falar comigo, com a Marina, com alguém, vai falando com alguém que uma hora chega nas pessoas certas. Eu acho que a gente tem, sexta-feira que vem, acho que a gente já deve ter mais um seminário já, então já 2 na sequência. E a gente tem que meio que sair logo, porque parece que tem visita da escola aqui, então vai ficar meio perigoso aqui dentro. Tá bom? Então, muito obrigado.